Olá, é com muito prazer que eu apresento a vocês o curso de política. Você vai estar nos assistindo ou pela TV ou pela internet. Esse curso ele é dividido em 6 aulas, né? Cada aula de 45 minutos, dividido cada uma em 3 blocos, e você vai poder fazer ao final desse curso uma prova, que vai estar disponível no site da Câmara, lá na Escola do Parlamento. Basta acessar www.câmara.sp.gov.br, você pega lá a prova, faz a prova, vai ser sobre o conteúdo que os professores vão falar aqui em cada uma dessas 6 aulas que você vai assistir. E você vai poder receber um certificado de participação da Câmara Municipal de São Paulo e da Escola do Parlamento. O curso de política, ele está dividido em 6 aulas, como eu disse já. Princípios gerais da democracia, ética e política, eleições e a importância do voto, divisão de poderes, políticas públicas e canais de participação e o papel do político. Essa é a 6ª aula. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o professor doutor Humberto Dantas, que é professor da USP, né? E o professor Humberto Dantas vai nos falar hoje sobre princípios gerais da democracia. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre democracia, é isso aí? Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho o que é a democracia, como a gente poderia definir a democracia, os tipos de democracia, enfim, acho que nós temos alguns desafios pela frente. Espero que as pessoas consigam aqui ficar com a gente e acompanhar essa nossa reflexão, esse nosso pensamento. Acho absolutamente fundamental que a gente faça isso. A primeira grande pergunta o que as pessoas poderiam fazer é o que é a democracia, né? Quer dizer, o que é isso, como é que funciona, o que a gente entende por democracia. Na escola a gente costuma aprender, né, que ir ao dicionário é uma boa alternativa. Então o sujeito pega o dicionário, abre lá no verbete democracia, na letra B, né, e vai encontrar a democracia sendo definida como, a palavra democracia sendo definida como um substantivo feminino e etc, etc, etc. E o que vai estar escrito ali? Governo do povo, pelo povo e para o povo. Então o primeiro grande desafio nosso seria tentar entender o que é esse do, o que é esse pelo e o que é esse para. Porque essas questões são questões que dependem de compreensões, de contextos históricos que não podem ser desprezados. Mas antes da gente entrar nessa ideia do que representa em termos históricos o conceito de democracia, e antes que a gente perceba que democracia é algo que guarda uma dependência direta com princípios gerais da política de determinados instantes históricos, eu acho que a gente precisa dar um passo ao lado e lembrar que alguns filósofos, que alguns pensadores cravaram, entenderam que a democracia é algo que deve ser vivido no cotidiano, deve ser vivido no dia a dia das pessoas. Ou seja, não adianta imaginar, sonhar com um modelo democrático, se nós não viver de governo, né, um modelo democrático de governo, se nós não vivermos um ambiente democrático dentro da sociedade. Eu acho que esse é um dos primeiros grandes desafios. Acho que essa é uma das primeiras grandes questões interessantes da gente colocar aqui. Então, a democracia, para a gente começar a nossa conversa, ela precisa ser entendida enquanto um valor a ser vivido no nosso cotidiano. E aí eu já pergunto para você que está nos assistindo aí. Me diga o seguinte, você vive a democracia na sua vida? Muito provavelmente alguns podem responder, puxa vida, mas eu sequer sei sobre o que você está falando. Você precisa me dizer o que eu vivo para dizer se eu vivo ou se eu não vivo. Você precisa me dar os parâmetros gerais dessa vivência para ver se a gente vive ou se a gente não vive esta tal democracia. Então vamos lá, vou dar alguns exemplos para vocês. A escola é democrática? A escola é construída e constituída de uma maneira democrática? Quando você vai à aula, por exemplo, quando você chega na sala de aula, ou quando você foi à sala de aula, né, alguns dos nossos amigos e amigas que estão com a gente já passaram pela escola, alguns passam e voltam, outros estão passando, mas a pergunta é, a escola, ela vive um ambiente democrático, por exemplo, de construção conjunta de realidades, de valores,
ou a gente reproduz um modelo em que a gente tem um sujeito lá na frente, normalmente chamado de professor, né, que vai dizendo tudo o que ele pensa, né, ele é o grande detentor do conhecimento sagrado, da verdade absoluta, né, e os alunos apenas prestam atenção no que ele está dizendo e depois são obrigados a decorar tudo aquilo e fazer uma prova, quer dizer. Então, primeira grande questão, a escola é democrática? Os alunos, por exemplo, entre eles, durante uma aula, trocam percepções a respeito da disciplina ou só dirigem suas perguntas ao professor e têm as respostas trazidas para aquelas dúvidas pontuais? Ou a classe constrói algo coletivamente? Então, primeiro grande desafio, como boa parte das respostas a essas perguntas que eu fiz agora sobre a escola, são respostas que tendem a nos levar a uma ideia, uma concepção de que a escola é um lugar em que o professor oferece o seu conhecimento, o seu saber, e os alunos apenas o recebem, a gente já poderia dizer que, de cara, nós não somos educados num ambiente democrático. Então isso já é um problema sério, um problema grave. Então a gente precisaria pensar em democratizar a escola. Existem algumas atitudes que poderiam ser consideradas atitudes um tanto quanto simples ou fáceis de serem desenvolvidas, desde que, obviamente, né, as escolas estivessem preparadas para isso, os professores estivessem preparados para isso, a direção da escola, as políticas de educação, enfim, podem ser coisas muito simples como dar aula em círculo, é muito mais democrático do que empilhar aluno, e aí o sujeito que senta lá no fundão, quando a porta é no fundo, e o sujeito senta lá no fundão e chega atrasado, ele pode passar 3, 4 anos na escola sem olhar para a cara de um colega, né? Quer dizer, ele vai se tornar um grande especialista no cabelo dos outros, né? Então ele sabe exatamente como é que é a nuca de um, o cabelo do outro, que brinco que a fulana que estava sentada na frente dele usou, ou usava, ou estava usando, o colar do colega e tal, mas ele não vai olhar na cara das pessoas e não vai tentar construir conjuntamente aquela realidade ali. Então essa é uma questão interessante. Então a escola já começa formando de uma maneira equivocada no que diz respeito à democracia enquanto um bem cultural, um valor cotidiano. Como é que é em casa? Né? Então, segunda pergunta fundamental, como é que funcionam as decisões dentro da casa das pessoas? São decisões tomadas de maneira democrática ou são decisões tomadas de maneira autoritária? Por exemplo, para aqueles amigos e amigas que foram educadas à base daquela velha sentença, daquela velha frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ou seja, quem normalmente tem o poder econômico na casa ou a força física dentro da casa, esmurra a mesa, dá um berro e diz: a partir de hoje é assim, a partir de amanhã é assado, hoje pode voltar tarde, amanhã não pode, né? Arrumem as malas, a gente vai viajar para tal lugar, ou arrumem as coisas, a gente vai se mudar. Ah, para onde? Não interessa, arruma aí, junta aí, vamos embora, tô mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quer dizer, como é que as pessoas são educadas dentro de casa? O que eu estou esperando disso? Quer dizer, eu estou esperando, obviamente, o diálogo, ou seja, o diálogo combina com a democracia. Mas mais do que o diálogo combinar com a democracia, a gente poderia dizer com muita tranquilidade que a sensação de pertencimento àquela realidade, a construção conjunta, a tomada coletiva de decisões e, obviamente, o respeito aos limites estabelecidos, porque democracia não é poder tudo e querer tudo do jeito que se imaginar, mas os limites e as ações pensadas e tomadas, as decisões dentro daqueles limites, fariam desse ambiente um ambiente mais democrático. Então perceba que a gente já deu 2 exemplos aqui, o da escola e o exemplo da casa. Vamos dar mais um exemplo, o exemplo do ambiente de trabalho. Então como é que funciona o ambiente de trabalho? Então vamos só imaginar uma coisa, quer dizer, o sujeito foi educado desse jeito dentro de casa, o sujeito foi educado desse jeito dentro da escola, esse sujeito vai para o mercado de trabalho. O que eu vou esperar desse cara? Então, primeiro, ele pode esperar apanhar como uma coisa natural, o que é um absurdo, né? É o fim do mundo do ponto de vista dos valores democráticos. Quer dizer, simplesmente obedecer, baixar a cabeça e tomar chicotada, que é a pior coisa que existe no mundo, né? Ou participar de um ambiente democrático em que as lideranças, em que os colaboradores, os pares, os colegas, aqueles que, numa lógica hierárquica, esteja acima ou esteja abaixo, não importa exatamente aonde, mas que as decisões sejam tomadas coletivamente, que as informações sejam trazidas de maneira clara, que as situações sejam colocadas e que as pessoas, obviamente, possam partilhar
dos planejamentos, das ideias, das vontades, dos desejos. É claro, mais uma vez, existem limites para isso, né? Algumas decisões mais estratégicas, algumas informações mais delicadas, tal, mas como funciona o ambiente, então, na sua escola, como funciona o ambiente na sua casa, como funciona o ambiente no seu trabalho, e carregue tudo isso que a gente está colocando aqui, todos esses exemplos que a gente está colocando aqui, carregue isso, por exemplo, para o seu cotidiano entre os seus amigos. Né? Então, como é que funciona as decisões naquele grupo de amigos que você tem? São decisões horizontais ou tem um amigo que manda tudo, que diz onde vai ser a festa, que diz qual vai ser o programa de amanhã, que diz em que restaurante que vocês vão comer uma pizza, né? Que diz que filme que vocês vão assistir no cinema ou que filme que vocês vão baixar na internet para assistir no computador todo mundo junto, etc, etc, etc. Quer dizer, então, em que medida nós estamos preparados para o exercício de um ambiente democrático? O que eu quero dizer com isso? Que a democracia tem que ser percebida, tem que ser sentida na vida das pessoas como um valor. Né? E é esse valor que a gente vai carregar para o nosso cotidiano. Portanto, não adianta eu esperar que a política seja democrática se as pessoas que fazem política, que constroem um ambiente político, que vivem esta vida política, se estas pessoas não são pessoas democráticas. Então a gente precisa entender isso como um valor. É absolutamente fundamental. Se a gente está cobrando isso na casa, se a gente está cobrando isso na escola, se a gente está cobrando isso no trabalho, se a gente está cobrando isso no cotidiano, né, nas nossas relações pessoais, é óbvio que a gente vai ter que cobrar isso na esfera pública. É óbvio que a gente vai ter que cobrar isso no ambiente que nós compartilhamos com os cidadãos que, junto conosco, formam, constroem, vivem a sociedade. Portanto, a democracia como um valor a ser vivido na prática, no cotidiano das pessoas, nos espaços até mesmo mais privados ou mais específicos, claro que esses valores têm que ser carregados, têm que ser levados para a esfera pública. Né? E aí a gente teria efetivamente a democracia sentida como um valor mais amplo. Então, como é que funciona na esfera pública? E aí vem a palavra mais legal quando a gente quer discutir política. Claro que ela não serve para tudo, mas ela serve para a gente discutir muita coisa. E a palavra bacana aqui é depende. Depende do momento histórico, depende da percepção, depende da concepção que nós temos acerca da democracia ou sobre a democracia. Então volta lá para o começo da nossa conversa. O que é democracia? Abra o dicionário. Governo do povo, pelo povo, para o povo. Substantivo feminino, né? Do, pelo e para. Como que o povo faz para compreender o que é um governo do povo? Como que a gente faz para compreender este governo por meio ou pelo povo? E o que a gente está entendendo por para o povo? Do povo, a gente vai ter que fazer, então, uma pergunta adicional. Quem é povo? O que eu estou chamando de povo? E isso muda, ao longo da história, a percepção acerca de quem efetivamente faz a sociedade funcionar. Né? Então esse é um primeiro grande desafio. Então o povo ateniense de 2.500 anos atrás, etc., os cidadãos ali capazes de tomar essas decisões eram diferentes, por exemplo, daquilo que nós temos hoje. Né? Então, há 2.500 anos atrás, mulheres não participavam da política. Hoje é inconcebível imaginar que as mulheres não possam fazer parte de todas as decisões correntes dentro da sociedade. Né? Pelo povo, ou seja, por quem? Por nós. Mas quem somos nós? Então, existem critérios para fazer com que as pessoas possam participar dessa construção? Existem. Numa democracia representativa como a nossa, e no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, mas numa democracia representativa como a nossa, existem critérios para você ser representante. Idade, filiação partidária, alfabetização, que é o caso do Brasil, e por último, para o povo, ou seja, a gente tem que entender o que nós estamos chamando de Estado, direitos fundamentais. Humberto, muito legal essa primeira parte. Eu acho que o pessoal entendeu que democracia a gente tem que viver, né? Incorporar, ela tem que viver a democracia. Mas se você pudesse dizer, o que nós devemos entender em democracia para fechar esse primeiro bloco em poucas palavras? O que nós devemos entender por democracia? O que nós devemos entender por democracia, então? Um sistema de governo em que a sociedade
constrói conjuntamente o ambiente que ela deseja viver e pratica este ambiente. Mas mais do que isso, também um valor presente na vida das pessoas. Qual que é a grande dificuldade para a gente entender isso? É que talvez a gente ainda não tenha construído esse ambiente nas nossas vidas e a gente não tenha formalizado as informações para viver esse ambiente. Mas isso a gente vai conversar mais. É isso aí. Vocês viram que é bastante interessante, a gente tem que viver a democracia no nosso dia a dia. Agora, no segundo bloco, nós vamos agora para um intervalinho, o Humberto vai voltar e vai falar de democracia e seus diferentes tipos.